Bom, vamos ao nosso balanço de hoje. Quer dizer, o ponto mais relevante foi aquilo que nós tínhamos previsto já, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ordenando a libertação do José Dirceu. Conforme previsto, está no xadrez, no último xadrez, dos 5 ministros, você teria o Celso de Mello, que seria contra por uma questão de posição. Ele é um garantista, ou seja, aquele que defende direitos individuais, desde que não esteja envolvido nenhum petista. Havendo um petista, ele muda totalmente. Então ele tem essa coerência, digamos. Essa incoerência dele é coerente com a história dele. O segundo ministro, o Luiz Edson Fachin, é diferente. O Luiz Edson Fachin se tornou um linha dura a partir de um certo momento. Tem uma mudança radical na postura dele no Supremo Tribunal Federal, e essa mudança vem acompanhado aí de boatos, de pressões que ele sofreu, de chantagens. É um ministro sério aí, mas tinha um escritório de advocacia, e basta você pegar pequenos deslizes, pequenos conflitos de interesse aí para transformar em escândalo. Isso aparentemente intimidou o ministro Fachin. Na outra ponta nós tivemos o Gilmar. O Gilmar ele pega um adversário que é o Dirceu, pensando também nos seus e pensando em conter essa arrancada da Lava Jato. Então o Gilmar, e é dentro do Supremo um sujeito de longe aí, mais coerente com as suas convicções, mesmo que eu não concorde, e com coragem. Tem diferenças grandes assim entre a estrutura de caráter. Você fala, mas você é do mal, é do bem. Ele é autêntico, para usar um termo de antigamente. Né? O ministro Dias Toffoli, que em geral acompanha, Batman e Robin, né? Acompanha o Gilmar em tudo, e o ministro Lewandowski, que é um garantista que mantém, digamos, essa coerência dele. Mas o que está acontecendo, aconteceu no caso do Eike Batista e acontece no caso do juiz, é uma insubordinação geral da primeira instância. Nós tivemos um ensaio aqui na Satyagraha, com o juiz aqui em São Paulo, ordena a prisão do Daniel Dantas, o ministro Gilmar ordena a libertação, ele entra com outro pedido de prisão. Ali foi, digamos, o primeiro ensaio dessa rebelião da primeira instância. E a primeira instância tem suas razões, porque os tribunais superiores aí, a Lava Jato ainda não chegou lá, mas com as delações de Andrade Gutierrez, de OAS, é capaz que chegue em tribunais superiores também. Então eles têm, de um lado, essa ansiedade aí em romper com os obstáculos colocados pelos tribunais superiores. E, de outro lado, essa rebelião juvenil aí de achar que, com o apoio da Globo, você não tem mais hierarquia no judiciário. Então, o juiz do caso Eike definiu aí um valor de caução que o Eike não vai conseguir bancar, senão volta para a cadeia. E no caso da Lava Jato, nós tivemos, do Dirceu, nós tivemos aí o procurador Deltan Dallagnol investindo contra o Supremo e tendo uma ampla repercussão na Globo. Quer dizer, a Globo, veja bem, a Globo ela entrou num caminho sem volta. No tempo do Evandro Carlos de Andrade, foi logo depois da redemocratização, o Evandro tinha um medo monumental do estigma da Globo com a ditadura permanecer. Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo, não sei se foi para a revista Imprensa, contando o que ocorreu com a questão, aquele caso das eleições do Rio, aquele caso aquela manipulação que teve com o Brizola. Eu estava no Jornal da Tarde aqui, a Globo fez uma cobertura nacional, aqui em São Paulo o parceiro foi o Estadão, e o Estadão não quis aceitar o sistema de computador, o sistema de software que a Globo tinha indicado, porque não via com bons olhos aí o desenvolvedor. Então usou aqui a IBM Gerdau aí para fazer o esquema de apuração. E o único estado que não deu alteração nas pesquisas iniciais até o final foi São Paulo, justamente porque não tinha esse sistema. Então eu escrevi contando essa história, o próprio Evandro telefonou, mandou e-mail explicando que não era bem assim. Ele tinha essa preocupação, por quê? Porque, veja, as pessoas passam, as instituições ficam. A Globo é uma instituição, a Folha é uma instituição, o Ministério Público é uma instituição, e o Evandro pensava na instituição a médio prazo, né, a longo prazo. Esse pessoal que entrou depois, até com
o afastamento da família Marinho e tudo, eles pensam no momento, no instante. E pensando nisso, acharam que tinham conseguido poder absoluto nessa parceria com o Ministério Público e com a Lava Jato, e investiram tanto em princípios antidemocráticos que chegaram num beco sem saída. Se o Lula volta, se volta um governo progressista, o primeiro passo vai ser, o primeiro adversário vai ser a Globo, vai ser reduzir o poder da Globo. Então entraram num beco sem saída. Então o que eles fazem? Eles bancam essa insubordinação, que é uma subversão da Lava Jato, de procuradores questionando o Supremo, entrando naquela linha de ultradireita que outras publicações estão tentando escapar, que nem Veja, que nem Folha, estimulando efetivamente aí os MBLs da vida, os Vem Pra Rua da vida, e essa insubordinação da primeira instância, por quê? Para pegar, tentar destruir, completar a destruição do PT e do Lula. Então é um jogo complicado, porque quando, digamos, o principal veículo de mídia se transforma no principal adversário da democracia, significa que mesmo lá adiante, você tendo uma eventual vitória aí do Lula, ou do Ciro, ou do Haddad e tudo, você vai ter uma guerra mortal que nem ocorreu na Venezuela ou na Argentina, entre governo e imprensa. Então, digamos, à medida que você precisa ter uma conciliação mais à frente, um pacto político aí que limpe a política também, mas sem liquidar a política, como querem, como que a ultradireita da Lava Jato, do MBL e tudo, com esse papel da Globo, essa pacificação é impossível. É impossível. Então ela fortalece, junto aos setores de oposição, aos setores de esquerda, a ideia de que não pode haver nenhuma forma de contemporização. Aliás, Dilma contemporizou, Lula contemporizou e deu nisso. Então a Globo ela se transformou efetivamente hoje na maior ameaça à democracia. Resta ver como que vai ser agora, daqui para frente, com esse racha que se deu nessa frente, que vai do centro até a ultradireita. É um racha grande aí, que você tem os grupos à direita estão sendo execrados pela ultradireita, você tem um crescimento de Bolsonaro, a alternativa ao Bolsonaro é o Dória, que tem devido a esse clima criado pela mídia, ele tem desempenhado o papel de um ator bufão, chamando de vagabundos os adversários, todo aquele aparato aí de ultradireita, de cowboy, que é uma coisa horrorosa, sabe? Uma coisa grosseira, sem dimensão política, né? Então, digamos, esse é o espaço que foi aberto até agora para o crescimento digamos, dos candidatos brancos, aí, dos candidatos dos donos do poder. E são alternativas muito ruins, mas muito ruins. O que seria um Dória como presidente ou um Bolsonaro igualzinho? Ou um Caiado? Quer dizer, seria um aprofundamento dos embates, das crises sociais. E daí você vai para a questão da reforma trabalhista. Veja bem, nós tivemos, com a redemocratização, um período de lutas selvagens trabalhistas aí, importantes para consolidar, digamos, um novo equilíbrio no meio sindical, especialmente setores mais modernos. Esse novo equilíbrio foi alcançado, teve uma convivência aí, com seus conflitos em tempo de dissídio, mas com uma convivência pacífica das centrais sindicais, dos sindicatos com as empresas, com os sindicatos patronais. Se você destrói a legislação trabalhista como se pretende agora, você vai ter uma volta da selvageria, efetivamente. Então todo esse pessoal que vocês acham que vão acabar com os sindicatos, vão se organizar novamente em bases muito mais radicais. Porque sem a radicalização, você não consegue ter a recuperação desses direitos mínimos. Por que os sindicatos metalúrgicos nos anos 70, começo dos anos 80, era aquela guerra monumental? Porque queria ocupar espaço. À medida que vai ocupando espaço, vai se institucionalizando. Alguns se acomodam, mas você entra num jogo civilizado. Então, digamos, essa paz social que foi conseguida a duras penas aí durante os anos 80, mesmo com a ditadura, durante os anos 90, que, digamos, essa quadrilha que se apossou do poder está destruindo. E está destruindo em cima de uma miopia muito grande dos setores empresariais que deveriam ter uma visão de futuro maior. Esse pessoal, eles estão no poder aí, sabendo que pode não voltar mais aí, que tem Lava Jato. Então, pega hoje aí no Jornal Nacional,
a reportagem do Jornal Nacional contando como prosa aí a firmeza do governo de afastar apaniguados de deputados que não votaram nele. Gente, isso aí é corrupção, isso aí é consolidação desse presidencialismo de coalizão, é corrupção na veia. Então te dou cabo, dá para um tal de prosa, aí a Funasa, que é uma mina de dinheiro, a FUNAI eles loteiam para outros, aí no momento que você tem massacres de índio. Então esse desmonte do país vai ter que ser encarado em breve aí pelo pessoal de bom senso. Mas, repito, o grande problema hoje é a Globo. O Ministério Público, os rebeldes aí, os Deltan, sem a Globo, eles voltam ao normal. A disciplina da primeira instância volta ao normal. Então vai ter uma grande luta pela frente, e é uma luta para se conseguir um mínimo de coesão política que impeça aí esse incêndio, segure esse incêndio que está lavrando aí de uma forma violenta sobre o país. Então é uma luta de bom senso aí, mas que a Globo está desatinada. E com esse poder que ela tem, esse desequilíbrio dela acaba sendo um fator, uma ameaça nacional efetivamente. Uma boa noite.